Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. Estou aqui mais uma vez com vocês para a gente debater, estudar, não é isso? Entender um pouco da história. E hoje eu vos convido a entrarem novamente na nossa nave da história, que vocês já conhecem, a nossa nave da história, né? Feita para vocês, para que nós possamos estudar um pouco a história. Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Câmara Dornelas. Então vamos lá, pessoal, entrem na nossa nave, fiquem à vontade, porque vocês estão no EducaPE, um programa feito pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para você, para que vocês possam ficar em casa, não é isso? Para que vocês possam se protegerem. Então vamos lá, pessoal, entre na nossa nave, vamos começar um pouco o nosso debate, o nosso estudo. Então fiquem à vontade. Então, falar um pouco da escravidão moderna e o tráfico de escravizados, né? Então, evidentemente, a gente vai lá para a antiguidade. Então, na antiguidade, o processo de escravidão era totalmente diferente da escravidão moderna. Ou seja, a escravidão na Grécia, a escravidão em Roma, era escravidão, na realidade, por conquistas, por dívidas, né? Era diferente. A escravidão moderna, na realidade, é um tipo de escravidão onde houve, né, todo um comércio de tráfico, né, de pessoas exploradas, né, vindas de outras regiões para trabalhos forçados. Então, a expansão marítima e comercial europeia, a partir do século XV, ela mudou drasticamente a história da humanidade, ao unir 3 continentes. Ah, professor Cláudio, quais são os continentes? Ah, você vai ter Europa, você vai ter a África e você vai ter as Américas, né? Então, 3 continentes, Europa, África e América. Então, poderíamos considerar a Ásia também, mas essa é uma outra história. Então, em busca de enriquecimento, os europeus, os portugueses, né, foram os pioneiros, né? Organizaram todo um aparato político, né, econômico e militar, que lhes garantiu o quê? O controle sobre os africanos e americanos, né? Então, dessa forma surgiu o que chamamos de sistema colonial, que durou do século XVI ao século XIX. Então vejamos, então esse sistema colonial é aquele sistema onde nós tínhamos o quê? A metrópole e as colônias, né? Dentro, na realidade, de um processo que nós chamamos aí de colonialismo. Então as colônias eram exploradas por quem? Pela metrópole, né? Então nós tivemos a escravidão, na realidade, esse processo de exploração pelos portugueses, pelos europeus, espanhóis, não é isso? E pelos ingleses. Então, vamos lá. Então, vocês vão ter aí um pouco, apesar de não podermos falar, não é isso, de uma colonização da África nesse período, com exceção de algumas ilhas, né? Os portugueses fundaram diversos fortes, feitorias no litoral do Atlântico africano. E assim puderam que negociar com os povos locais, né, de diversas mercadorias, isso, que eram levadas para a Europa, né, para a América e também para a Ásia. Dentre todos os bens negociados com os povos africanos, o comércio de escravos foi o que mais rendeu lucros para Portugal. Pois além de ótimo negócio, que representava também, não é isso, foi fundamental para a ocupação e exploração da América. Então, aqui vocês sabem, aqui no Brasil, essa mão de obra indígena foi substituída por quem? Pela mão de obra do escravo trazido da África, né? Então, a mão de obra indígena foi substituída. Então, como era esse tráfico escravista? Então, você que está em casa agora assistindo o EducaPE, está se perguntando como era o tráfico escravista. Depois que alcançaram o litoral do Atlântico da África, né,
Ainda na primeira metade lá do século XV, rapidamente os portugueses conseguiram ter acesso ao comércio de seres humanos que já era praticado pelos africanos. Então eles se aproveitaram muito, porque havia guerras tribais entre as tribos, entre as comunidades, né? Então haviam traficantes que facilitavam muito isso, aprisionavam, né, as pessoas e negociavam com os portugueses. Então o trato, ou seja, a negociação, então, entre os portugueses e africanos, era feita através do escambo. Olha, escambo, troca, não é isso? Troca, meu prezado, minha prezada, troca. Então, os produtos oferecidos pelos portugueses interessavam os africanos. Tecidos, vinhos, cavalo, né, ferro, que era derretido e transformado em armas na África, né? Então, com essas mercadorias, né, em mãos, os aliados dos portugueses, eles conseguiam status social, né? É uma posição, status, não, uma posição dentro daquela sociedade. E também tinham maiores, né, condições de enfrentar os povos inimigos, né? Assim podiam obter mais escravos para serem negociados com os portugueses, né? Em troca desse produto, né? Eles transformavam em armas, né? Então se fortaleciam para combater seus inimigos, né? Então poucas foram as iniciativas portuguesas em colonizar a África. Pouco, né, foram simplesmente iniciativas de colonizar a África. Já que saciava seu interesse mercantil, o interesse aí era econômico, né? Mantendo uma relação amigável com povos do litoral, né? Mas as regiões que mais forneceram escravos para o tráfico do Atlântico foram o Cabo da Guiné, né? Chamado pelos portugueses da Costa dos Escravos, e os reinos de Congo e da Angola, né? Nesse reino, né, portugueses conseguiram fundar, bem jovem, fortes no interior, chamados de presídios. Então, você que está agora no EducaPE, assistindo essa aula de história do professor Cláudio, né, você começa a perguntar quais as regiões que mais, né, isso, forneciam escravos. Cabo da Guiné e o reino de Congo, né, e de Angola. Então, vejamos, então as guerras entre os africanos para conseguir mais escravos acabaram causando o quê? Uma diminuição, a diminuição da população do litoral. E a busca por escravos passou o quê? Passou a ser feita em regiões cada vez mais distantes, ou seja, no interior da África, ou seja, os escravos capturados eram obrigados a andar por quilômetros e às vezes por dias seguidos, vigiados de perto por homens armados, né? Então, como houve uma escassez em determinada área de escravos, né? Então houve a necessidade de expandirem, buscarem aprisionar homens em outras áreas mais distantes. Então, como vocês estão observando, né, esses homens, essas pessoas andavam muitas vezes quilômetros, dias, né, sendo que vigiados por homens armados, né? Então, nessas caravanas de escravos, o sofrimento era muito grande. Então, eles eram obrigados a andar em fila, né, atados uns aos outros, né, pelo limbambo, né? Ou seja, correntes ou madeiras, né? O ferro que uniam que os escravos pelo pescoço, tremenda brutalidade, tremenda covardia. Vejam só, um cidadão, né? um ser humano ser tratado dessa forma, né? Então, com os pés sangrando, não recebiam alimentação suficiente e eram obrigados a carregar pesos, né? Tudo isso para aumentar o cansaço e diminuir as chances, né? As chances de fuga, né? Então, aí vem os portos de tráfico negreiro. Como eles portos de tráfico negreiro? Então, não só os portugueses fizeram fortunas negociando gente na África. Navios ingleses, franceses, holandeses, né? E brasileiros atracavam nos portos africanos e esperavam pela sua carga humana. Esperavam pela sua carga humana. Ou seja, nesses portos, os escravos, na realidade, eles eram mantidos em barracões pelos comerciantes locais.
tanto africanos quanto os europeus que moravam na região. E ali o que? Esperavam pela negociação. Então, havia os barracões que acomodavam os escravos que esperavam o momento de serem negociados. Então, quanto mais rápidas as transações, melhor para o prisioneiro, já que as condições de higiene e alimentação desses barracões eram as piores possíveis. Observe, além do sofrimento, existiam as condições precárias de higiene e alimentação que esses escravos tinham que submeter. Então, as inúmeras caravanas de escravos chegavam de diversas regiões, trazendo prisioneiros das mais diferentes etnias, devido aos maus tratos, sofria com infinidade de doenças, varíola, dissenteria, sarna, todos os presos no mesmo barracão, sofrendo o quê? O mesmo terror, né? O mesmo terror para onde seriam levados. Muitos prisioneiros nunca tinham visto o mar, e muito menos um europeu. Também cabe ressaltar que eles separavam, né? Tentavam separar os escravos das regiões, né? Isso aí dificultava, na realidade, a questão do planejamento de fuga, né? Então, eles eram separados, né? Então, também interessava os traficantes que a negociação fosse rápida, os navios tinham que pagar isso para esperar no porto. Tinha que pagar, né? Pagavam também pelo reabastecimento de água e alimento. Então, muitas vezes, tinha que enviar presentes para os chefes locais. Então, a fim de quê? De garantir proteção e exclusividade aos negócios. Além disso, a pirataria era comum no litoral da África. Então, evidentemente, os traficantes tinham interesse, na realidade, de negociar, porque havia aqui os compradores, né? Pagavam a estadia dos portos, então tinha todo um custo. Quanto mais rápido fosse aquela negociação, melhor seria, né? Então, mas às vezes demorava mais de 5 meses para que todos os acordos fossem firmados. E até mesmo para que os prisioneiros fossem embarcados, já que os comerciantes dos navios só aceitavam escravos em seus porões. O escravo tem que vir nos porões. E já tivesse número total que desejava, então evitavam ter que cuidar dos seus cativos, porque temiam a rebelião a bordo. Então, eles iam nos porões, né? Então, e geralmente se evitava, né, um excesso de carregamento, né, para que evitar o que rebeliões nos porões. Então, a travessia, como era a travessia no Atlântico, então os que negociavam e transportavam os escravos eram chamados de navios negreiros ou navios tumbeiros, nome que é derivado de tumba, devido à quantidade, né? A quantidade de escravos que morriam nos porões, né? Devido aos maus tratos, devido à viagem, com todo um processo, muitos escravos terminavam morrendo, né? Nesse trânsito, né? Nessas embarcações. Então, calcula-se que 20% dos escravos que eram embarcados, né, nos tumbeiros morriam durante a travessia, 20%. Então, o tubeiro poderia ser um anau, né? Um bergatim, né? Então, ou uma corveta, dependendo do desenvolvimento tecnológico da época, dependendo do desenvolvimento tecnológico da época. Então, o tráfico do Atlântico de escravos durou durou 4 séculos. Bem, e durante esse tempo, as técnicas de navegação mudaram muito. Em geral, essas embarcações transportavam entre 400 e 500 escravos, todos confinados no porão. Então é muita crueldade, né? Muita crueldade. Então os negreiros, comerciantes de escravos, compravam escravos mais do que sua embarcação comportava, pois sabia que perderiam muito, né? Muitas das mercadorias, né? Durante a viagem, e assim superlotavam suas embarcações, porque uma viagem entre Angola e Brasil durava 35 dias, e entre Moçambique e Brasil demorava todo 3 meses.
Os alimentos eram o quê? Era água e os alimentos e água potável. Então imagine 3 meses transportando uma carga de seres humanos. Então, por isso que a estatística mostrava que mais de 20% dessa população que era, né, explorada, né, escravizada, morria nesse trânsito, né, nesse translado. Então, os escravos confinados na parte mais insalubre, então viviam na parte mais insalubre do navio. Passavam por situações mais terríveis, né? Não sabiam onde estavam. Ficavam apertados no espaço, no qual podia ficar em pé. Ou se deitar, né? Recebiam pouca alimentação, né? Com baixo grau de nutrientes. Basicamente, feijão, farinha de mandioca e carne seca. Mal recebiam água para beber. Então, enquanto isso, pelas frestas das embarcações feitas de madeira, a água do mar ia aos poucos invadindo o chão do coral. Aí tá complicado, né? Então, esse transporte era muito complicado, né? Das piores condições possíveis, né? Então, famintos, fracos, doentes, os escravos não tinham mais nada que acreditar. Aí o cara faminto, fraco, né? Isso não tinha mais nada que acreditar. Então, surgia aqui o desespero que era tanto, que alguns cativos aceitavam vigiar e punir seus companheiros de sofrimento em troca de um pouco mais de água, né? Então, os rebeldes eram normalmente envenenados, né? Aqueles que se rebelassem eram envenenados, os mortos e atirados no mar, né? Então, nessa situação tamanha de infelicidade, né? Pessoas que nunca tinham, né, se visto antes, que nem sequer falavam a mesma língua, se ajudavam, porque estavam na mesma condição, né? Mesma condição. Então, repartiam a pouca comida, consolavam-se. Então, essa amizade e essa solidariedade que surgia dos tumbeiros, né, era chamada de malungo, né? Ou seja, amizade de travessia, que algumas vezes se perpetuavam para a vida toda, né? Então, nessa situação de tamanha infelicidade, pessoas nunca tinham se visto, nem se falavam. Então, havia na realidade essa amizade, né? Então, são comuns relatos enormes, né? São comuns os relatos sobre a enorme felicidade dos escravos ao aportarem ao Brasil, né, no Brasil, o que era interpretado na época, como se os africanos estivessem alegres, fossem libertários da vida pagã africana, né? Ao chegar ao mundo cristão americano. Então, esse foi um dos argumentos mais eficientes para legitimar o que é a comercialização da gente em pouca época, né? Então, era comum um relato sobre a enorme felicidade de se atracar em uma terra, né? Porque acabar o sofrimento dos tumbeiros. Então, para você que está em casa aí tem essa referência, né, que eu trago para vocês aí, um texto da Érica Tuss, Tráfico de Escravos, Mercadoria Humana Atravessa o Atlântico. Então, vocês que estão em casa poderão, na realidade, na íntegra, mas se porventura se interessarem, consultar esse texto da Érica, né? Muito interessante. Então, vejamos. Então, aqui nós terminamos a nossa aula de história, falando um pouco dessa história, né, do processo de escravização de pessoas, é isso, na antiguidade e na época moderna. Então, a escravidão moderna e os tráficos de escravizados. Então, nós abordamos a escravidão na antiguidade, Grécia e Roma, falamos um pouco, né? Então, e fomos para a modernidade, onde mudou o contexto da escravidão. Então, vocês que estão em casa, espero que vocês aproveitem, porque essa aula foi feita para você. Não é isso? Está em casa aí pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nesse programa maravilhoso que é o Educa PR. Então aqui eu me despeço e peço para que vocês desembarquem da nossa nave da história. E ficamos para a próxima oportunidade, né, nos encontrar e vocês entrarem novamente nessa nave. Tchauzinho, pessoal. Aqui vai eu. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Tchau.